Bem-vindos a mais uma aula do canal. Na aula de hoje nós vamos abordar o assunto de produtos notáveis. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para receber as atualizações de vídeos aqui do canal. Produtos notáveis. Seguinte, no cálculo algébrico, onde nós temos alguns grupos específicos, nós temos os produtos notáveis, tá? Nós temos os produtos notáveis do quadrado da soma de dois termos, quadrado da diferença de dois termos e produto da soma pela diferença. Vamos identificar cada um. O quadrado da soma dos dois termos, você tem dois termos sendo somados multiplicado por ele mesmo, tá? Ou seja, x mais y ao quadrado. O quadrado da soma de dois termos. O quadrado da diferença, você tem a diferença de dois números sendo multiplicado por ela mesma. Ou seja, x menos y ao quadrado, tá? E a soma pela diferença, você tem a soma de dois termos sendo multiplicada pela diferença desses dois termos, tá certo? Esses produtos que nós temos aqui em cima são chamados de produtos notáveis. Só que essa forma aqui não é a resolução deles, isso daqui é a pergunta. Quanto dá o produto notável x mais y ao quadrado? Quanto dá o produto notável x menos y ao quadrado? E quanto dá o produto notável x mais y vezes x menos y. O quadrado da soma de dois termos. Quando nós fazemos x mais y ao quadrado, isso é a mesma coisa aplicando a propriedade de potência de x mais y vezes x mais y. Como nós temos dois termos diferentes e uma adição entre eles sendo multiplicado por ele mesmo, o valor x vai multiplicar o valor x e o valor x vai multiplicar o valor y. A mesma coisa faz com o y, que multiplica o x, e o y multiplica o y. Ou seja, x vezes x dá x ao quadrado. X vezes y dá xy. Y vezes x dá xy. E y vezes y dá y ao quadrado. Como nós temos duas partes xy, isso é a mesma coisa de 2xy. E o x ao quadrado e o y ao quadrado você repete, tá? Então, x mais y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Ou seja, o quadrado do primeiro mais o dobro do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Vamos fazer algumas aplicações. 10 mais 3x ao quadrado. Então, eu faço o 10 ao quadrado, que é o primeiro, mais o dobro do primeiro, que é 10, vezes o segundo, que é 3x, tá? Mais o quadrado do segundo. Muita atenção aqui, tanto 3 quanto x deve estar ao quadrado, tá? As duas partes. 10 ao quadrado é 100. 2 vezes 10, 20. Vezes 3, 60. X, tá? Aqui, ó. E o 3 ao quadrado, 9. E o x ao quadrado, x ao quadrado, ok? Então, 10 mais 3x ao quadrado é 100 mais 60x mais 9x ao quadrado. Item B. X mais 0,5y ao quadrado. Então, você faz o quadrado do primeiro, tá? Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, que é 0,5y, mais o quadrado do segundo, 0,5y ao quadrado. Lembrando que os dois aqui ao quadrado, tá? Sempre que você tiver dois termos na multiplicação elevado ao quadrado, os dois vão ser elevados ao quadrado, ok? Então, x ao quadrado você repete. 2 vezes x, 2x. Vezes 0,5, 2 vezes 0,5 é 1, galera. Então, por isso que não apareceu nenhum valor aqui. O 1 fica subentendido, tá? E repete o y. 0,5 ao quadrado é 0,25. E y ao quadrado é y ao quadrado. Quando você já tem uma potência somada a outra potência no produto notável ao quadrado, essa potência aqui vai estar separada por parênteses do expoente 2 do produto notável. Ou seja, torna-se uma potência de potência. Ficando da seguinte maneira. A ao cubo mais b ao cubo, tudo ao quadrado, é o quadrado do primeiro, ou seja, a ao cubo ao quadrado, mais duas vezes a ao cubo, que é o primeiro, vezes b ao cubo, que é o segundo, mais o quadrado do segundo. Como o segundo é b ao cubo, tá? O segundo valor aqui dentro do parênteses, tá, gente?
ele vai ficar ao quadrado, ok? 3 vezes 2 dá 6, então vai ficar A elevado a 6. A elevado a 3 vezes B elevado a 3, você não altera, não há nada a se fazer aqui, você repete, tá? Então fica 2A ao cubo, B ao cubo. E 3 vezes 2, 6, então vai ficar B elevado a 6, ok? Mais um exemplo deste tipo. X elevado a 4 mais 5y elevado ao cubo, tudo elevado a 2 aqui no produto notável. Então, x elevado a 4, que é o primeiro valor, elevado ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro, que é x elevado a 4, vezes o segundo, que é y elevado a 3, tá? Mais o segundo, que é 5y elevado a 3, também ao quadrado. Ficando 4 vezes 2, 8. Então, fica x elevado a 8. Aqui, 2 vezes 5, 10. Repete o x elevado a 4 e repete o y elevado a 3. 3 vezes 2 dá 6 e repete o 5y. Perdão, teve um erro de digitação aqui, gente. Não é 5y, é 25y, tá? Quadrado da diferença de dois termos. X menos y ao quadrado é a mesma coisa de x menos y vezes x menos y. Da mesma forma que fez na soma, você faz x vezes x, x ao quadrado. X vezes y, xy. Só que é negativo. Ó. Y negativo vezes x, menos xy. E menos com menos mais, y vezes y, y ao quadrado. Ou seja, x menos y ao quadrado é x ao quadrado menos 2 vezes xy mais y ao quadrado. Ou seja, a diferença da soma para o produto notável da diferença é o sinalzinho de menos aqui no termo do meio, tá? Exemplos: 7a menos b ao quadrado. Então, o quadrado do primeiro, o primeiro número aqui é 7a. Vai ficar 7a ao quadrado. Menos 2 vezes, tá? 7a vezes b. O primeiro vezes o segundo, ok? Mais o quadrado do segundo. 7 ao quadrado dá 49. A ao quadrado dá A ao quadrado. 2 vezes 7 dá 14. Repete aqui o sinal negativo. Repete o AB. E repete o B ao quadrado. Então, 7A menos B ao quadrado, 49A ao quadrado, menos 14AB, mais B ao quadrado. A ao quadrado menos 4Y, tudo elevado ao quadrado, vai ficar o quadrado do primeiro, ou seja, A ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é A ao quadrado, vezes o segundo, que é 4y, mais o quadrado do segundo, ou seja, o 4y, tudo ao quadrado. Então, 2 vezes 2 dá 4, então fica A elevado a 4. 2 vezes 4 dá 8, repete o A ao quadrado e repete o y. 4 ao quadrado dá 16, e y ao quadrado é y ao quadrado. Vamos para o próximo. Produto da soma pela diferença. Esse daqui é mais simples, tá? Porque o termo intermediário não tem. Você tem x mais y vezes x menos y. Fazendo x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos y, menos xy. Y vezes x, xy. Mais com menos, menos. Y vezes y, y ao quadrado. Esses dois termos do meio, nós vamos cancelar eles. Ou seja, xy cancela com o xy, ok? Porque esse daqui é negativo e esse daqui é positivo. Bem, continuando. Nós temos aqui, então, só o x ao quadrado menos o y ao quadrado, tá? Então, nós fazemos 8x mais 1 vezes 8x menos 1. É só pegar o primeiro, que é 8x, elevar ao quadrado, menos o segundo, que é 1, e elevar ao quadrado. 8 ao quadrado é 64, x ao quadrado é só x ao quadrado. Então, 1 ao quadrado é 1. Resultado final, 64x ao quadrado menos 1. Ax mais b vezes ax menos b. O primeiro é ax, então fica tanto a quanto x ao quadrado. E o segundo é b, então vai ficar só o b ao quadrado. Ficando a ao quadrado x ao quadrado menos b ao quadrado. 1,4 menos ABC vezes 1,4 mais ABC. Então vai ficar 1,4 ao quadrado menos ABC ao quadrado. Então cada uma dessas letras aqui será elevado ao quadrado. 1,4 ao quadrado
é 1,96. Menos a ao quadrado, b ao quadrado, c ao quadrado. Praticar é importante. Galera, é o seguinte. Sabe-se que xy é igual a 72 e x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 306. Qual o valor de x mais y ao quadrado? Seguinte, vamos aqui a nossa resolução. X mais y ao quadrado, pela fórmula do produto notável, é x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, tá? Só que a questão já deu aqui em cima o valor de x ao quadrado mais y ao quadrado, que é 306. E deu também o valor de xy, que é 72. Então, nós agrupamos o x ao quadrado e o y ao quadrado e o 2xy. Substituindo esse valor 306 no lugar de xy, que estava ao quadrado, x ao quadrado e y ao quadrado, e o 2xy, fazendo 2 vezes 72, nós temos 306 mais 144, que dá o resultado 450. Segunda questão. Se x mais y é igual a 8, então ele está afirmando isso daqui, e xy é igual a 15, qual é o valor de x ao quadrado mais 6xy mais y ao quadrado? Primeiro, nós pegamos o x mais y igual a 8 e elevamos tudo ao quadrado, ficando x mais y ao quadrado igual a 8 ao quadrado. Aplicando o produto notável, nós temos o quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E 8 ao quadrado é 64. Substituindo o valor de xy, que a questão deu, por 15, fazendo essa substituição, continuamos com x ao quadrado mais y ao quadrado, mais 2 vezes 15 igual a 64. 2 vezes 15 dá 30. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado foi repetido, igual a 64. Esse mais 30 foi passado para o outro lado da igualdade como menos 30, ficando x ao quadrado mais y ao quadrado repetido aqui, repete o igual, 64 menos 30, que dá 34. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 34. Indo para a expressão que a questão deseja o valor, nós temos apenas agora que substituir. Sabemos que x ao quadrado mais y ao quadrado é 34 e que xy é 15. Então, 34 mais 6 vezes 15, tá? É 6xy, 6 vezes 15. 6 vezes 15 dá 90, mais 34 dá o resultado 124. Cubo da soma de dois termos, tá? Galera, seguinte, aplicando a propriedade de potência de mesma base, x mais y ao cubo é a mesma coisa de ter x mais y vezes x mais y ao quadrado. X mais y ao quadrado nós já sabemos o valor, está bem aqui, x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Fazendo a propriedade distributiva, ou seja, o x vai multiplicar o x ao quadrado, o x vai multiplicar o 2xy, o x vai multiplicar o y ao quadrado, o y vai multiplicar x ao quadrado, o y vai multiplicar 2xy e o y vai multiplicar o y ao quadrado, chegamos a essa expressão final aqui, que x mais y ao cubo é igual ao x ao cubo, mais 3 vezes x ao quadrado y, mais 3 vezes xy ao quadrado, mais y ao cubo, tá? Ou seja, o primeiro ao cubo, mais o triplo do primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais o triplo do primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo, tá? Vamos aos exemplos. 2a mais 1 ao cubo, ou seja, o primeiro ao cubo, ou seja, todo 2a vai ficar ao cubo, mais o triplo do primeiro ao quadrado, ou seja, 2a vai ficar ao quadrado, vezes o segundo, que é 1, então ele não tem expoente aqui, mais 3 vezes o primeiro, que é 2a normal, vezes o segundo ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado, mais o segundo ao cubo, ou seja, 1 ao cubo. 2 ao cubo dá 8 e a ao cubo fica a ao cubo normal. 2 ao quadrado dá 4 e a ao quadrado fica a ao quadrado normal. 3 vezes 2a dá 6a. 1 ao quadrado não precisa colocar, gente, porque 1 ao quadrado é 1 e qualquer número vezes 1 fica ele mesmo. Mais 1 ao cubo, que é 1.
3 vezes 4a ao quadrado fica 12a ao quadrado. Ou seja, o resultado final, 8a ao cubo mais 12a ao quadrado mais 6a mais 1. Próximo exemplo, 2x mais y elevado ao cubo. Fica o primeiro ao cubo mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo. Ou seja, o segundo é y e o primeiro é 2x, tá? Mais 3 vezes o primeiro, que é 2x, vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Ficando da seguinte forma, 2 ao cubo, 8, x ao cubo, repete, x ao cubo, 2 ao quadrado, 4, x ao quadrado, e os demais foi apenas repetido aqui, ó. Os demais valores foi apenas repetido. E 3 vezes 2x, 6x. Os demais, tudo repetido. 3 vezes 4x ao quadrado, y fica 12x ao quadrado y. E o restante foi tudo repetido, ficando 8x ao cubo, mais 12x ao quadrado y, mais 6xy ao quadrado, mais y ao cubo. Essa parte aqui do cubo da soma e cubo da diferença, realmente é uma fórmula mais extensa para você ter aplicando, tá? Mas é só praticar que fica também fácil. Próximo assunto, cubo da diferença de dois termos. Bem, neste caso, nós não temos mais a soma aqui, nós vamos fazer a diferença. Então vai ficar x menos y ao cubo igual ao mesmo procedimento, tá? Anterior. Vamos logo para a fórmula final, ficando x ao cubo menos 3x ao quadrado y mais 3xy ao quadrado menos y ao cubo. Ou seja, o cubo do primeiro menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o segundo ao cubo. Vamos aos exemplos. 1 menos 2a ao cubo. O primeiro é 1 e o segundo é 2a, tá? Então vai ficar o primeiro ao cubo, menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o segundo ao cubo. Então é só você trocar os valores, primeiro e segundo, tá? Então x é sempre o primeiro aqui e o y é sempre o segundo. 1 ao cubo é 1. 1 ao quadrado não vai interferir no nosso cálculo, por isso que ele não apareceu. Então nós fizemos logo 3 vezes 2a, que dá 6a. 2a ao quadrado fica 4a ao quadrado, que vai ser multiplicado por esse 3 aqui ainda. 2 ao cubo dá 8 e o a ao cubo fica só a ao cubo. Fazendo a multiplicação 3 vezes 4a ao quadrado, nós temos 12a ao quadrado. E os demais valores, 1 menos 6a e menos 8a ao cubo, foi apenas repetido aqui no nosso resultado final. Próximo exemplo. 3y menos 1 ao cubo. Então, 3y é o primeiro e o 1 é o segundo, tá? Ficando 3y ao cubo menos 3 vezes 3y ao quadrado vezes 1, mais 3 vezes 3y ao quadrado, menos y ao cubo. Então, observe que é só trocar onde tem x por 3y e aonde tem y, troca por 1, tá? 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. E o y ao cubo continua y ao cubo. 3 ao quadrado dá 9. E o y ao quadrado fica y ao quadrado. Repete o vezes 3. 1 ao quadrado não vai interferir. 3 vezes 3y, 9y. E 1 ao cubo fica só 1. 27y ao cubo foi repetido. 3 vezes 9 ao quadrado dá menos 27y ao quadrado, tá? 9 ao quadrado não, y ao quadrado. E 9y e o menos 1 foi apenas repetido. Bem, galera, eu espero que tenha dado para compreender o assunto. E bons estudos e muito obrigado.